Fala galera, aqui é o Lucas Gamer e hoje eu vim gravar um vídeo sobre o jogo Crash Bandicoot The Road of Cortex, que foi um jogo do Crash de PS2 lançado em 2001 pela Traveler's Tales, porque a Naughty Dog fez o último jogo do Crash em 1999, que foi o Crash Team Race. Foi o último jogo feito pela Naughty Dog. Aí depois ela passou para a Traveler's Tales, que em 2001 lançou o Road of Cortex. Esse jogo ele é muito importante para mim, porque ele foi um dos primeiros jogos do Crash que eu joguei e eu gostava muito dele, ainda gosto na verdade. Ele foi um jogo que praticamente deu início a uma geração muito lembrada, que é a geração do PS2, né? Que até hoje o PS2 é um videogame muito aclamado pelos fãs do PlayStation. O jogo, ele em si é muito bom, quer dizer, para algumas pessoas vão dizer que esse jogo é muito ruim, ou seja, é uma merda, é horrível. Mas esse jogo, por mais que, né, ele tenha os seus contratempos, que no caso é a questão dos gráficos, do modelo dos personagens 3D, algumas fases sem sentido, ou na verdade meio monótonas, chatas, repetitivas. Até porque um dos maiores defeitos desse jogo, uma crítica que muitos fazem a esse jogo, a maior crítica de todas, é a questão das fases de veículos. Porque mais da metade do jogo é composto de fases de veículos, seja com Crash ou com a Coco. Mas tirando isso, o jogo é bom. Ele não é um jogo totalmente ruim. Podemos dizer que ele é um jogo razoável, nem tão ruim, mas também nem tão bom. Mas eu considero ele um jogo bom, porque muitas pessoas não entendem, mas aquele jogo ele é do início, ele é da origem do PS2. Ele foi um dos primeiros jogos do PS2, ou seja, quando o PS2 estava no início ainda, quando os jogos ainda estavam tentando se acostumar com a nova mecânica, com a nova tecnologia do PS2. Aí os primeiros jogos eram meios, como eu posso dizer, meio feios, ruins, porque ainda estavam tentando se acostumar com a tecnologia do PS2, que era uma tecnologia mais avançada do que a do PS1. Os gráficos eram melhores, os modelos eram mais bonitos, davam uma qualidade, uma resolução mais alta do que a do PS1, muito mais bem feito. Aí esse foi o primeiro jogo do Crash, do PS2, que muitas pessoas não entendem, porque o Crash ainda estava tentando se acostumar com a tecnologia do PS2, o modelo dos personagens estava sendo estudado para colocar na tecnologia do PS2. Por isso que o modelo dos personagens eram meio cagados. Vocês estão ligados, né, como é que é o jogo? Então, vamos falar do jogo. O jogo ele tem um total de 30 fases. Na verdade 35, porque as 25 são do modo história normal, dos 5 Wipe Rooms. Só que tem um Wipe Room extra, um secreto, que você libera depois de zerar o jogo. Aí você libera as fases pegando as 25 relíquias que tem no game. Aí a cada 5 relíquias que você pega, ou seja, a cada 5 relíquias que você pega no Wipe Room, ou seja, quando você pega todas as relíquias de um Wipe Room, você libera uma fase extra. Então, por que são 35 no total? 25 da história, mais 5 do Wipe Room extra, secreto, e mais 5 fases dos chefes. São 5 chefes no total do jogo. Aí a história, ela começa lá na nave espacial
do Cortex, que ele, o Tiny Tiger, o Uka Uka, o Trophy e o N-Jin, além do Dingodile também, eles estão tentando bolar um plano e discutindo a questão que o Crash já derrotou eles milhões de vezes. Aí eles querem tentar bolar um plano para derrotar o Crash de uma vez por todas. Ninguém consegue pensar em nada. Aí o N-Jin lembra o Dr. Cortex que ele criou uma super arma secreta. E o Cortex, ele tenta fazer com que o N-Jin não fale isso, porque ele quer manter segredo, mas acaba que todo mundo descobre. Aí o Uka Uka pergunta que tipo de arma secreta é esse, e o Cortex diz que é uma arma que só vai funcionar com 4 espécies de máscaras, que são chamadas de Elementals, os elementais, que são 4 máscaras. Uma máscara da terra, outra do ar, outra de água e a última é do fogo. Essas 4 máscaras, elas serão muito importantes na história e para o super arma secreta do Cortex, porque elas darão poder a mais para ela. E afinal, quem é essa arma secreta do Cortex? Um Bandicoot, codinome Crunch. Sim, um marsupial geneticamente modificado que nem o Crash e a Coco, mas muito mais forte, mais musculoso e mais, como eu posso dizer, aterrorizante, né? Aí ele seria a super arma secreta do Cortex. Aí o Crash e a Coco e o Aku Aku descobrem essa arma secreta do Cortex, porque o Aku Aku ele vai numa espécie de templo lá no espaço, conversar com o Uka Uka a respeito disso, porque eles sentem uma presença muito maligna quando eles estavam na praia, porque ocorre todo um desastre, um vulcão entra em erupção, ocorre um tsunami que cai em todos eles, além de uma tempestade que está prestes a surgir. E diante disso eles vão se esconder na casa deles, na ilha. E o Aku Aku então ele vai conversar com o Uka Uka no templo, no espaço. E o Uka Uka revela as 4 máscaras elementais, cujos nomes são o Roku, que é o da terra ou da pedra, tanto faz, o Awa e o Lolo, que é a máscara do ar. Então eles tentam atacar o Aku Aku, só que eles não conseguem, ele acaba fugindo e vai contar para o Crash e a Coco a respeito desse plano do Cortex e do Uka Uka. E a Coco então lembra que ela construiu um laboratório que está totalmente pronto para viajar em diversas épocas para pegar os cristais e derrotar o Cortex e o Uka Uka, além do Crunch também. Aí o Hyper 1 é composto das 5 fases normais, né? Que tem desde o Crash Bandicoot Warped, o 3 de 98, onde há 5 Hyper 1s e cada Hyper 1 tem uma fase e um boss, um chefe. Aí tem a mesma mecânica, esse jogo ele tem a mesma mecânica do 3, mas também tem uma mecânica extra que é do 2, que no caso são hologramas que tem no 2. Os hologramas aparecem de vez em quando você derrota algum chefe, passa de um Hyper 1, ou até mesmo quando você inicia o jogo. Na hora que você inicia o jogo, entra no Hyper 1, aparecem alguns hologramas. Do Cortex, aparece do Crunch também, do Uka Uka. Às vezes zoando o Crash, na maioria das vezes zoando o Crash, ou então reclamando do Uka Uka, reclamando do Cortex, ficando puto, né, com raiva, que nada tá conseguindo impedir o Crash. E o Crunch também ficando mais bravo ainda com o Crash, porque nunca ele consegue derrotar ele. Até que chega no 5º Hyper 1, que o Crash finalmente derrota o Crunch. E por fim
no final normal, que não é o final 100%, 106%, que a porcentagem completa do jogo é 106%, no final normal, ou seja, final ruim, né, digamos assim, entre aspas, é o que o Uka Uka e o Cortex discutem. O Uka Uka diz que eles ainda têm as joias, e que o Crash não vai conseguir elas, porque eles vão conseguir elas ainda há tempo, antes do Crash, e eles vão conseguir derrotar ele de uma vez por todas, porque ainda sobram várias joias quando você zera o jogo. Então você tem que pegar as relíquias para liberar o Warp Room secreto, tudo mais, pegar mais joias do Warp Room secreto e as outras restantes dos outros Warp Rooms que você não pegou, pode ser, né? E assim você libera o final 106%, que é o final em que o Crunch, no final de tudo, ele estava sob um controle de mente do Cortex, e no final o Crash derrota eles de mais uma vez e libera o Crunch desse controle mental que o Cortex tinha estabelecido sobre a mente dele. E assim todos eles, inclusive a Coco e o Aku Aku, fogem da nave espacial do Cortex. A Coco aparece lá com a nave, parece mais uma nave do Outside, né? Aí eles voltam pra Terra e enfim o Crunch se torna um novo membro da família dos Bandicoots, família do bem, digamos assim, né? E assim o jogo termina com o Cortex e o Uka Uka. Eles escaparam da nave espacial também, que ela estava prestes a explodir quando o Crash derrota do Crunch no final 106%. Aí e assim eles vão parar no iceberg, no famoso Polo Norte, Polo Sul, sei lá, uma região assim. E eles param lá e o Cortex fica, né? O Uka Uka, na verdade, o Uka Uka fica com raiva demais do Cortex, fica muito bravo com ele e ele até matar ele, só que o Cortex fica fugindo e no final ele diz que ele vai ter a vingança contra o Crash, que já é uma continuação para o jogo do Crash de 2004, que é o Crash to Insanity, também produzido pela Traveler's Tales. Mas isso é um papo para um outro vídeo. Então, voltando, uma coisa que eu esqueci de falar, que era para ter falado faz um tempão já, que é a respeito do jogo, a questão dos chefes. São 5 chefes, como eu falei, né? Aí o primeiro chefe, que é o do primeiro Warp Room, já vai ser o Crunch, só que com uma máscara, que no caso vai ser a máscara da terra ou da pedra, que é o Roku. E é uma espécie de fase de bola, porque esse jogo, uma das fases de veículo, um veículo que tem muito nesse jogo, em algum jogo do Game Boy Advance, é uma bola chamada de Atlas Sphere, uma coisa assim, que o Crash fica dentro de uma bola, parece um Atlas, uma coisa, parece um átomo na verdade, porque tem umas linhas verde, uma argola verde, outra vermelha, outra azul, parece mais um átomo, né? Mas é um Atlas, uma Atlasfera. Aí ele se locomove rolando essa bola. E você não pode girar, não pode fazer nada, apenas andar com a bola. Pegar uma alta velocidade numa rampa, alguma coisa assim, e se jogar, sabe? Se jogar é a coisa mais legal que tem que fazer nessa bola. Se jogar e foda-se. Vai. Brincadeiras à parte. Aí o Crunch, ele tem o poder da máscara da perna desse primeiro chefe. E ele se transforma e ele fica dentro de uma bola de pedra gigante. E pra você derrotar ele, o Crash já na bola, ele tem que acertar com pedras que ficam rolando para elas ficarem azuis. E pra conseguir fazer com que elas saltem do nada, né? Tipo assim, voa lá pra cima e cai em cima do Crunch, destruindo a pedra dele e fazendo ele desmaiar, cai no chão. Você tem que fazer isso no total de 3 vezes. A primeira vez só tem 2 pedras, aí na segunda vez já tem 3 e na última vez, que é a terceira, já tem 4 pedras para você acertar e ficarem azuis. Se o Crunch acertar alguma pedra, ela vai ficar laranja pegando fogo, e se você encostar nela você vai tomar dano. Ou você espera ela parar de pegar chama, pegar fogo e acertar, ou então você se arrisca e perde dano acertando ela para conseguir ela de novo. Aí no final de tudo você ganha um poder,
porque outra coisa que eu esqueci de falar é que a mesma mecânica do Crash 3. A cada chefe que você derrota, você ganha um poder especial. E o primeiro poder que você ganha é muito, vamos dizer assim, é meio inútil, é meio chapado, sabe? É meio paia, é um pouco chapado, porque você só pode usar ele em momentos especiais que não tem em todo o jogo. E tipo assim, o poder são tênis que você aperta, fica com o dedo no L2 e o Crash fica tipo andando como se fosse passinho. Aí esse poder é assim, você pode andar em cima das nitros, só que não são todas as nitros, são nitros que ficam paradas na altura do chão e faz com que o Crash ande sobre elas. Se uma nitro no caso estiver pulando, você não vai conseguir andar sobre ela, mesmo com esse poder. Fica a dica aí caso você for jogar esse game. Outra coisa, eu recomendo, joga esse jogo, ele é bom, você não vai se arrepender. A não ser que você não goste dele de início, mas joga, cara, porque esse jogo, por mais que ele seja meio mal datado em alguns aspectos, tipo gráficos, modelos, questão gráfica do jogo, isso daí, não dá moral apenas pra isso, cara. Joga o jogo e você não vai se arrepender. Voltando. Aí no segundo chefe já, que vai ser o Crunch com a máscara de água, que é o Awa. Ele vai virar um monstro de água gigante e você tem que pular em plataformas enquanto o Crunch vai jogando lasers em você. Podem ser lasers para baixo que você tem que pular, podem ser também lasers que ele joga em cima de você, você tem que dar rasteiro, ficar agachado. Ou então ele pode também dar socos no chão e fazer com que todas as plataformas tremam e caiam. Esse ataque dele às vezes parece que nem acontece nada, porque praticamente só sai um terremoto assim, mas parece que não acontece nada. Mas é o que acontece. Aí pra você derrotar você tem que fazer o que eu disse, ele pula numa distância tão alta que ele vai lá pra trás e você tem que pular umas 3 ou 4 plataformas no máximo pra poder chegar nele e bater nele com o giro, batendo quadrado. E assim você consegue derrotar isso. Você tem que fazer isso numa sequência de 3 vezes, ou são 4 vezes, se eu não me engano. Se eu não me salvo engano, são 3 vezes mesmo. Aí assim você consegue derrotar ele e ganha mais um poder, que é o poder do pulo duplo. Você consegue dar 2 pulos no ar. Um pulo no ar, quer dizer, dá um pulo, aí depois aperta X de novo e dá outro pulo duplo, que vai ajudar bastante no decorrer do game. Aí no terceiro boss, que é do terceiro Act 1, que é o Crunch com a máscara de fogo, que é o Pyro. Perdão. E o Crunch ele vira um monstro feito de pedra e com poder de fogo, pedras de magma, né? Pedras magmáticas, pedras de fogo. E tem o poder do fogo, como o próprio poder da máscara do Pyro, que é a máscara do fogo. E o Crash ele tem que correr dele pra até chegar numa espécie de robô, de mecanismo de robô que atira água, que joga água no Crunch. E o Crunch fica com uma barreira de fogo enquanto corre atrás de você. Você não pode encostar nada, senão você morre queimado. Quando você chega no robô, você tem que correr atrás do Crunch, que já é o contrário, né? Tá perseguindo você, agora é você que persegue ele. Aí você tem que apertar quadrado, segurar o quadrado pra jorrar água no Crunch pra assim dar dano nele. E assim que você persegue ele até o final, onde ele fica parado esperando você, você tem que fazer esse percurso de novo até pegar o robô, lançar água nele de novo, e depois pega o robô, lançar água nele de novo. São um total 3 vezes que tem que fazer isso. E a cada vez vai ficando mais difícil, porque o Crunch, quando ele tá correndo atrás de você, ele fica jogando pedras que podem acertar você, você tem que ficar desviando. Quando na terceira vez, ele joga 2 pedras ao mesmo tempo. Parece que vai jogar só uma pedra, mas quando ele joga no chão, caem 2 pedras ao mesmo tempo. 2 pedras, e sai numa velocidade tremenda. Ou seja, você tem que desviar. E o poder que você ganha nesse chefe, quando você derrota ele, é o poder do giro quase que infinito. O poder do giro da morte, o tornado da morte. Que você pode até planar com ele. Você aperta X ou XX por duplo, quadrado, e fica apertando quadrado repetidamente até você conseguir planar. Fica apertando quadrado até acabar o efeito. E você pode girar quase que infinitamente. E
O quarto chefe, que é o Crunch com a máscara do ar, que no caso é o Lolo, ou Lolo, Lolo. Você sabe quem é o Gabs Bandicoot, né? O Gabs, que quando eu cheguei para Bandicoot Brasil, o Lolo, né? Tão ligado, né? Tão lembrado do Lolo, né? E brincadeiras à parte, Lolo, tanto faz. Lolo é mais educado, Lolo. Continuando, o Crunch ele vira tipo como se fosse um monstro gigante, só que tipo assim, parece só tipo um fantasma, porque ele não tem pernas, ele tem tipo um negócio embaixo dele, que vai ele ficar voando, e ele é gigante, ele tem o poder do ar, só que não faz tanto quanto sentido esse chefão, porque a máscara é do ar. Sim, ele voa, que é uma característica do ar, você pode voar no ar, mas o poder dele não é relativo ao ar, ele não lança tornado, ele não lança tempestades de vento, alguma coisa assim, ventania pra caralho. Mas sim, ele tem um poder de eletricidade, de raios. Então é uma coisa meio sem sentido nessa máscara, que ela tem um poder de raio, de choque, de eletricidade. E sim, é uma máscara do ar, vai entender, né? Vai entender. Então, continuando. Pra você derrotar o Crash, ele fica em cima de um avião, ele controla um avião que atira umpas, mas faz mais sentido, né? Porque no 3 você atirava bala mesmo, dava tiros de bala mesmo, arma de fogo. Já nesse jogo você atira umpas, que é um pouco mais divertido, né? Faz um pouco mais de sentido comparado com o jogo. E aí você tem que acertar ele em pontos específicos, que são os pontos que o Crunch usa para atacar. Tipo, a mão dele, que ele joga tipo umas bolas de eletricidade. Ou quando ele abre os olhos e fica lançando bolas de eletricidade também. Os olhos arregalados, você tem que atirar nele. Também quando ele faz tipo um raio de eletricidade que fica perseguindo, você tem que ficar desviando, atirando na mão dele, que ele lança esse raio. E também tem o super ataque dele, que é um ataque que ele joga vários raios pra cima e podem cair em cima de você se você não ficar de olho na parte superior da tela e ver onde eles vão cair para você desviar, porque se você não ver e não desviar, você acaba perdendo muita vida, porque esse ataque tira muita vida sua. E o poder que você ganha dele é a bazuca de frutas, a bazuca de umpas, que vai ajudar bastante no decorrer do game, para acertar, para explodir nitros, TNTs, até algumas caixas escondidas ou caixas que estão a longa distância. Você só acerta com a bazuca ou se você quiser arriscar pulando nele. E por fim, para finalizar, o último boss é o Crunch, só que tem um diferencial. O Crunch ele vai estar com todas as 4 máscaras elementais: a do ar, do fogo, da água e da terra. Aí vão ser ao todo 4 vezes que você tem que acertar o Crunch. Aí na primeira vez vai aparecer a máscara da terra e vai lançar pedras para cair em cima de você, tem que ficar desviando. E essa é a máscara, essa é uma das máscaras mais chatas que tem para você conseguir desviar dos ataques, porque são muito rápido cair as pedras de fogo. Aí já na segunda vez vem as 2 máscaras, a de terra e agora vem a máscara de água. Que a máscara de água, o ataque dela é o mais fácil de desviar e é o que não te mata, mas pode te congelar, porque ele lança bolas de gelo que podem te congelar. Se você não ficar atento e acabar encostando elas, você fica congelado por um tempo. Pode ficar alguma pedra, alguma coisa assim, de ataque e você acaba morrendo. E assim, na terceira parte, já vão ser 3 máscaras: a da terra, da água e agora do fogo. A do fogo ela vai lançar ondas de fogo do chão e de lado, na verdade, da parte da parte lateral do chão, e vai sair um monte de onda de fogo que você tem que ficar desviando, porque vai aparecer um sinalzinho de fogo de quando vai cair fogo ali, você tem que ficar atento. Você um mínimo detalhe, você vai aparecer. Aí você tem que desviar. Aí nessa terceira etapa vai aparecer 4 partes, porque vai ser primeiro a terra, aí depois a água, depois o fogo e depois a terra de novo, tem que ficar atento. Aí já na última etapa
vai ser com as 4 máscaras: terra, água, fogo e por fim a do ar. Que ela vai soltar raios de eletricidade, mas vai ver sem sentido o poder dela, né, com o nome da máscara. Raios de eletricidade que vão causar um campo de eletricidade em uma parte que você tem que ficar desviando, senão você toma choque e morre. Uma dica é você ficar agachado, da rasteira ficar agachado, no caso de aparecer algum choque, que os choques eles ficam laterais, tipo, você tá no meio, aí tem um na esquerda e outro na direita. É assim que aparece. É bom você ficar agachado, porque às vezes o choque pode não te pegar por baixo. E é assim que você. E é assim. Aí nessa parte, que na última parte, vai aparecer primeiro a máscara da terra, depois da água, aí depois aparece a do fogo, depois a do ar. Aí depois aparece, se eu não me salvo engano, aparece a da terra de novo. Aí depois do fogo e depois do ar de novo. Se salvo engano é dessa maneira. Se não for, me corrijam aí. Até faz um tempo já que eu não jogo esse jogo. Joguei ele tanto que eu nunca enjoei. Sempre joguei. Enfim, aí você derrota o Crunch. Essa é uma coisa que eu esqueci de falar. A cada vez que você desvia dos ataques dessas máscaras, é tipo a primeira parte, você desvia todos os ataques. Aí você tem que pegar a bazuca e acertar o Crunch com a bazuca. Acertar no Crunch com a bazuca. Pra ele ficar tonto e ele dá um soco no Cortex, um gancho, para fazer o Cortex cair e você girar nele ou dar rasteiro ou dar barrigada nele, tanto faz. E aí você consegue dar dano nele, tem que fazer o todo 4 vezes isso. Aí na segunda vez você faz a mesma coisa, que é com as 2 máscaras, na terceira vez com as 3 máscaras, a mesma coisa, e na quarta vez com as 4 máscaras, mesma coisa também. Aí o poder que você ganha ao derrotar esse chefe é o poder das botas de velocidade, que você consegue correr mais rápido, apertando o R2. Segurando o R2. Sim, eu esqueci de dizer, para ativar a bazuca você tem que ficar com o dedo em L1 e para atirar você aperta ou R1 ou bolinha com a bazuca. Aí, depois das botas de velocidade, você pode desbloquear um poder a mais secreto que não tem nos bosses. É numa fase que você joga com a Coco. Sim, o diferencial desse jogo é que você pode jogar com a Coco plataforma mesmo, não sem tirar os veículos e as fases de correr com o Pura, que nem no Crash 3. Você pode jogar com ela em plataforma mesmo, em oficial, com a Coco, plataforma, porque ela tem as suas próprias fases de plataforma. Aí na primeira fase dela, que é a Banzai Bonsai, que é a fase, né, na China, no Japão, sei lá, não sei muito diferenciar, e você tem que controlar ela até chegar no final. Aí nessa fase tem uma gema secreta, que é a gema vermelha, porque o jogo tem as 5 gemas originais, as gemas coloridas, né? A gema azul, a verde, a amarela, a vermelha e a gema roxa. Aí nessa fase tem o caminho da gema vermelha, que você libera na primeira fase do 5º Warp 1. E você tem que ir nesse caminho dessa joia vermelha para você conseguir liberar no final dela uma joia secreta. E além disso, um poder secreto extra que você só libera nessa fase. Isso foi um diferencial desse jogo bastante legal, que ele colocou um poder espalhado na fase, que ficou muito legal. Que podia até que ser assim, para não ter que ser só nos chefes, senão ia ficar muito repetitivo. É um diferencial legal que eu gostei muito de ter nesse jogo, que os produtores colocaram. E esse poder é o poder da super barrigada, o Super Board Slam. Você pode dar uma super barrigada, que o Crash, ao pular e apertar o bolinha ou R1, ele gira, ele dá um 360 no ar e cai e dá uma barrigada maior. Daí tem um alcance de ataque maior no chão. Bom, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo pode ter ficado um pouco longo, mas é assim mesmo, né? Vídeos de comentário de um jogo, história dos jogos é assim, composição dos jogos é desse jeito mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado bastante do vídeo. Eu tentei fazer com que ele ficasse o mais